e dar início então à nossa sessão. Então, dou as boas tardes a todos e a todas e agradeço muito em particular aos nossos oradores, ao Paulo Palha, que gentilmente aceitou o nosso convite, assim como à Carla Pinto Cruz, da mesma forma. Esta sessão é a última do ciclo de palestras e conversas desta Terra Agora 2024, que é um ciclo de palestras e conversas que é organizado no âmbito da pós-graduação Ambiente, Sustentabilidade e Educação da Universidade de Évora e que anualmente tratamos temas emergentes no domínio ambiental, social, artístico, cruzando diferentes áreas numa perspectiva muito interdisciplinar e transdisciplinar portanto, temos hoje um tema que nos parece muito caro, ele é um tema, enfim, considerado emergente, embora não seja forçosamente novo, emergente mais em termos de grandes massas, digamos assim, ou de massas, não sei se são grandes, e que de facto trata das soluções baseadas na natureza, e que nós entendemos ser um tema muito relevante, enquadrando os aspectos da conservação e da inovação ligados a esta temática. Conosco, para moderar a sessão, vai estar a Ruth Matos, a quem dou agora a palavra e que irá naturalmente apresentar os nossos oradores e moderar a sessão, com a necessidade de haver aqui, obviamente, um tempo limite para que todos possam comunicar e também darmos a palavra aos nossos participantes na audiência, e que faz disso uma sessão mais rica. Portanto, muito obrigada a todos pela presença e passo a palavra então à Ruth. Obrigada, Ruth. Olá, boa tarde. Obrigada também pelo convite para esta sessão. E hoje tenho o prazer de apresentar dois especialistas em vegetação, uma na área da conservação e ecologia das comunidades vegetais e o outro na área da inovação, nomeadamente através do trabalho da vegetação como material de construção. A primeira apresentação vai ser feita pela Carla Pinto Cruz, professora do Departamento de Biologia da Universidade de Évora, investigadora no Instituto Mediterrâneo da Agricultura e Ambiente, conhecido pelo MED. É também membro da comissão de curso do mestrado em Biologia da Conservação e do doutoramento em Biologia. Detém larga experiência nos domínios da botânica e da biologia da conservação e os seus interesses de investigação, como vamos ver, centram-se na área da ecologia e dinâmica das comunidades vegetais, com destaque para os charcos temporários mediterrâneos e para a gestão e utilização sustentável dos recursos naturais, áreas estas onde tem coordenado e desenvolvido projetos de biologia da conservação, sobretudo na gestão e restauro ecológico dos habitats naturais e na gestão sustentável dos agroecossistemas, nomeadamente o montado e o olival. Bem-vinda, Carla, tens 20 minutos para fazer a tua apresentação. Maria, não sei se queres que eu apresente já o Paulo, se apresente depois. Que será melhor depois quando dermos a palavra ao Paulo fazer a apresentação. Ok, então Carla, 20 minutos. Ok, certíssimo. Eu vou, acho que não, nem sei se ocupo tanto tempo, e pronto, e pedi desculpas por já ter começado, mas foi aqui o mal-entendido. Mas efetivamente o que aconteceu foi, quando eu aceitei este desafio, disse, é simples, vamos falar disto. E quando começamos efetivamente a tentar concretizar, afinal, o que é que, de uma forma global, mas em concreto entendido por estas soluções baseadas na natureza, há mesmo um conceito vastíssimo. E eu recuei aqui um bocadinho e tendo uma tentativa de perceber de onde é que este conceito tinha emergido. Obviamente que há vários contextos, mas onde ele está amplamente a ser usado e muitas vezes para designar standards e realidades bastante diferentes, é, por exemplo, na tentativa que todos nós e principalmente os nossos governantes têm face aos desafios globais que estão presentes na nossa sociedade, o desafio de incorporar o capital natural naquilo que são os nossos modelos de desenvolvimento. Desenvolvimento
quer para o bem-estar humano, quer para a sustentabilidade nas suas diversas vertentes, mas neste caso na vertente ambiental. E fui buscar só aqui um dos muitos modelos económicos que há publicados, neste caso, tal e qual como o nome indica, e pela sua forma de donut, em que, em que se pretende tentar compatibilizar aquilo que é os fundamentos do bem-estar e das bases sociais do desenvolvimento humano com aquilo que são os limites ecológicos, os limites do nosso planeta, que efetivamente que nós podemos falar em bem-estar humano, mas se não pensarmos nos limites do nosso planeta, este bem-estar humano deixa de, deixa de sequer fazer sentido se nós não respeitarmos os limiares da existência e do funcionamento do planeta. Portanto, aqui um bocadinho no centro, este é efetivamente aquilo que são as necessidades de bem-estar da humanidade, e a parte externa representa aquilo que é os limiares da existência do planeta. E porquê que eu estou a fazer este enquadramento? Porque existem vários conceitos que se tocam, os conceitos das Nature-Based Solutions, das soluções baseadas na natureza, peço desculpa, e, por exemplo, do restauro ecológico, mas existe aqui, efetivamente, uma diferença básica. É que, apesar de serem inspiradas na natureza, no funcionamento, nas formas, etc., as soluções baseadas na natureza têm que proporcionar simultaneamente benefícios ambientais, sociais e económicos. Isto é dizer que têm que ser economicamente viáveis, têm que dar resposta também àquilo que são os desafios que ameaçam o nosso próprio bem-estar enquanto sociedade, obviamente conciliando com a promoção da biodiversidade e a conservação da natureza. O conceito de restauro ecológico, e eu pus aqui propositadamente uma série de outros R's, remediação, reclamação, reabilitação, renaturalização, porque tudo isto são conceitos que estão definidos, mas que se interligam e que estão muito relacionados e que todos tocam, e as soluções baseadas na natureza recorre um bocadinho a todos eles, um bocadinho, ou mais ou menos, consoante aquilo que nós tivermos concretamente a falar. Ora bem, o que é o foco das soluções baseadas na natureza? É a resposta aos desafios que se apresentam hoje em dia. As alterações climáticas, as alterações, quer seja por eventos extremos, quer seja por falta de chuva, aumentos de temperatura, riscos de desertificação, os desastres naturais. Portanto, não há um foco apenas na conservação da natureza, mas sim em dar resposta a estes desafios e aos desafios também sociais. Oportunidade de desenvolvimento, igualdade social para todos, assegurar a saúde e o bem-estar humano, tudo isto ligado com soluções que se inspiraram no funcionamento da natureza, que mantêm a sua biodiversidade e o bom funcionamento dos ecossistemas, com uma lógica de promoção dos serviços ecossistémicos. Portanto, o foco mesmo é a resposta aos desafios, o que distingue em termos de restauro. A nossa inspiração na natureza, e fui buscar aqui alguns exemplos, vem desde há muito, não é? Acho que efetivamente o desafio que se põe hoje em dia é a nossa perda de contacto com a natureza, e estou a dizer das sociedades mais desenvolvidas e mais afastadas daquilo que é a vida do campo, a produção dos alimentos no campo, o contacto direto com os sistemas naturais, porque efetivamente o homem sempre contactou com esses sistemas,
com o nosso crescimento em sociedade, em cidade, e acredito que depois o Paulo vai aqui falar em algumas dessas soluções, trazer a natureza depois de volta para dentro das cidades, perdemos muitas das vezes aquilo que é o contacto e a inspiração direta nos próprias soluções funcionais que a natureza tem. Eu trago aqui, por exemplo, um exemplo que costumo muitas vezes falar do velcro, que é completamente inspirado nas sementes, e portanto já vem de 1950, naquilo que são os ganchos das sementes, que são as soluções que as próprias sementes desenvolveram para se poder promover a sua deslocação e a propagação da espécie a larga distância, porque se prende, por exemplo, com estes ganchos, estas sementes, aos pelos dos animais. E, portanto, com base nessa observação, o homem chegou à mimetização, e daí a biomimética, portanto, a imitação de soluções naturais, de funcionamento e de estruturas mesmo naturais, e este é um exemplo bastante ilustrativo disso. Temos, por exemplo, a forma como o guarda-rios mergulha, que inspirou a aerodinâmica do comboio de alta velocidade japonês. Os fatos de mergulho, quando digo aqui fatos de mergulho, é mais os fatos de natação de equipes de alta competição, cuja textura é inspirada na escama dos camarões, dos tubarões, que evitam e criam uma aerodinâmica muito, muito melhor e, portanto, uma velocidade de, de movimento na água maior. Eu estou aqui a fazer, peço desculpa, estou aqui a tentar passar o slide e não estou a conseguir, por alguma razão. Pronto, voltei para trás, para a frente, peço desculpa. Pronto, aqui, por exemplo, uma outra solução baseada no sistema de arejamento dos formigueiros das térmitas, que é aplicada em edifícios e que resulta num decréscimo de consumo energético muito grande. Os tecidos resistentes a nódoas, que estão inspirados na estrutura celular da cutícula das células, por exemplo, das folhas de lótus, que são hidrófobas para poderem flutuar na água, apesar de terem dimensões por vezes muito grandes e serem folhas muito, muito pesadas, e até mesmo o sistema de ecolocalização dos morcegos, que inspirou os sonares e os nossos radares da atualidade. Portanto, não é de hoje que nós temos estas soluções inspiradas na natureza. Também fui aqui buscar, por exemplo, apesar de não haver evidências exatas de como é que eram os antigos jardins, nem onde exatamente, onde é que eram esta antiga maravilha da antiguidade dos jardins da Babilónia, a verdade é que existem descrições destes patamares de impermeabilização dos andares com substâncias impermeabilizantes para poderem levar terra, para suster vários andares verticais de plantas que eram regados, que a água era reaproveitada, e tudo com o intuito de refrescar também. Queremos nós agora na altura, e até porque fomos em algumas estruturas bem urbanas mais modernas, buscar essas soluções, e portanto desde há muito que o homem se inspira na natureza. Neste caso concreto das soluções baseadas na natureza que hoje em dia falamos e dos desafios, eu vou deixar para o Paulo aqui um bocadinho mais esta do trazer, porque existem mesmo políticas europeias que financiam e que promovem o trazer de volta para as nossas grandes cidades a natureza, mas também para aquilo que são os sistemas produtivos, os nossos sistemas agrícolas, numa tentativa de mitigar aquilo que é o efeito de escala, de homogeneização dos sistemas produtivos, sejam eles olivais, no nosso caso aqui da paisagem do Sul, olivais, amendoais, sistemas, podemos ir aos sistemas mais homogéneos possíveis dos painéis solares, e portanto tentar trazer essa natureza para dentro, de forma a quebrar esta homogeneização e criar permeabilidade na paisagem. Também fazem parte das soluções Nature-Based Solution, do conceito atual,
tudo aquilo que diga respeito, e comecei por aí com as consequências das alterações climáticas, e muito focadas naquilo que é o sequestro de carbono pela vegetação, mas não nos podemos efetivamente aliar da importância, e que muitas vezes tem sido relegada para segundo plano, ou pelo menos não está tão na ordem do dia, do sequestro de carbono no solo, naquilo que é o papel da vegetação e dos sistemas naturais, dos ecossistemas, para atenuar as catástrofes e, por exemplo, quer sejam elas as cheias, quer cheias provindo do mar, quer, por exemplo, dos eventos extremos de precipitação. E neste caso, eu queria só aqui deixar para abrir um bocadinho o leque, este exemplo da gestão de infraestruturas naturais inspiradas na natureza para a gestão da água, que tem que ser e deve ser sempre o tanto quanto possível à escala mais global e de bacia. Portanto, começando na preservação e na salvaguarda das áreas, por exemplo, aqui de cabeceira de onde nasce a água, e até às zonas de foz, que no nosso caso nós temos uma vegetação menos exuberante, mas temos os chapais, mas temos, por exemplo, a nível global, os mangais, que são dos ecossistemas mais ameaçados e que têm um papel fundamental naquilo que é a prevenção do avanço do mar para a terra, e que estão, como estão a ser deteriorados, e cada vez mais o homem a retirar essas zonas para sua, vamos utilizar a expressão livre, colonização, quer seja para ocupar para a agricultura, quer seja para cidades, e este planeamento de soluções de vários tipos, como por exemplo aqui está, culturas em terraços, ligações do leito de cheia aos canais principais de escoamento, tudo o que promove a infiltração da água, porque efetivamente nós focamos muito e há um foco já muito grande e um avanço muito grande em termos do que é a retenção da água por barragens, etc., mas tem-se relegado aquilo que é, ou descurado, por assim dizer, aquilo que é o papel da infiltração. E olhamos muito para aquilo que é a disponibilidade de água superficial, e efetivamente um dos desafios prementes que enfrentamos é a nossa recarga de aquíferos. E as zonas com floresta, as zonas com vegetação, têm aqui as zonas com restauro de habitats das zonas úmidas, têm aqui um papel fundamental. Portanto, vou aqui, já vi que estou, afinal disse que ia falar pouco, mas o tempo está curto. Pronto, queria só aqui, por exemplo, mostrar uma estrutura aqui do mangal e deste tipo de estrutura, mesmo biofísica dele, que tem um papel preponderante na contenção das cheias, na depuração das águas que vêm de terra antes de chegarem ao mar, e portanto na contaminação daquilo que é a vida marinha. Infraestruturas verdes, o Paulo vai falar delas de certeza, e temos aqui os expoentes daquilo que pode ser trazer a natureza para dentro das cidades, e Singapura é um desses exemplos, que tentativa de conciliação entre aquilo que é o desenvolvimento moderno urbano e a nossa natureza. Em termos da nossa produção de alimentos, dou um exemplo das práticas da agricultura regenerativa, que mais uma vez têm muita inspiração na natureza, porque tentam preservar a estrutura do solo, portanto diminuindo aquilo que é a sua perturbação da estrutura, mantendo o microbioma ativo para aumento do sequestro de carbono, e, acima de tudo, a mensagem que eu queria deixar com isto é a importância de nós começarmos a olhar mais para aquilo que é a manutenção da água nos sistemas, a infiltração, portanto a manutenção da água no solo, com as coberturas de herbáceas, e em vez de estarmos só a pensar como é que vamos disponibilizar água para a agricultura e mais água disponível de rega,
há aqui um balanço que tem que ser pensado. Nós só acabar muito rapidamente com o exemplo do projeto Biomontado, que é um projeto que temos estado, que foi implementado o ano passado e que pretende dar várias achegas a estas problemáticas todas, quer, por exemplo, por a promoção da sementeira direta, portanto, sem perturbação da estrutura do solo, sem lavoura, pela aplicação de palha para fazer o mulching, pela aplicação de biochar para poder aumentar a porosidade e a quantidade de micro-organismos ativos no solo, que aumenta o sequestro de carbono e, portanto, a qualidade da matéria orgânica no solo e a produtividade a longo prazo. Isto não se faz da noite para o dia. Esse é um outro problema que também tem que ser incorporado, é que as soluções de base natural levam o seu tempo e muitas delas levam, a maior parte delas, o tempo que a natureza tem a desenvolver as estruturas, e isso é um desafio em termos políticos e um desafio grande em termos da sua implementação. Pronto, deixo aqui exemplo da recuperação direta de habitats, porque muitas das vezes as soluções de base natural intercambiam-se com aquilo que pode ser o restauro ecológico de habitats. Em termos da quebra da homogeneidade da paisagem, promoção de conectividade, por exemplo, as sebes biodiversas, portanto, não ter só uma sebe monoespecífica, ter uma sebe com várias linhas de plantação, com vários tipos e estratos de vegetação, com várias espécies que dão alimento, refúgio para a fauna, mas que por outras vezes, e foi, por exemplo, no exemplo do biomontado, no caso nós estávamos diretamente a ligar o montado dentro de sistemas, a permeabilizar o montado dentro do sistema da vinha. As plantas autóctones que promovemos são as que damos foco principal, as que são auxiliares das pragas, de que promovem os insetos auxiliares das pragas da vinha. Pronto, de chamar a atenção que nestas Nature-Based Solutions é importante assegurar a utilização de plantas nativas, mas que para isso temos que criar uma estrutura de base de viveiros que promovam local ou regionalmente os propágulos. Portanto, não estarmos a utilizar medronheiro porque é uma espécie nativa, mas porque é um medronheiro que até vem aqui da região Alentejo e que está ecologicamente mais adaptado e, portanto, que vai ter maior probabilidade de sucesso. E isto é um exemplo de onde queremos ir, para onde queremos chegar, por exemplo, no restauro das linhas de água, quer seja pelo habitat em si, quer seja pela conectividade. Isto muitas das vezes é feito com recurso a técnicas de engenharia verde, e eu estou mesmo a acabar, ou engenharia natural, e pronto, acho que foi exatamente 20 minutos, não foi, Ruth? Sim, senhora. Pronto, Muito bem, foi um obrigada. bocadinho acelerado, mas pronto, espero, também depois vai haver espaço para perguntas, não é? Pronto, estou à disposição para Não, isso. cumpriste na íntegra, muito obrigada. Obrigada eu. Passo então a apresentar o Paulo. Vou parar o meu share. Ok. Sim. E eu vou apresentando. Estão-me a ouvir, não é? Sim, estamos, Passamos então a Paulo Palha. É o presidente da Federação Europeia da Associação de Coberturas Verdes, é o representante de Portugal na Rede Mundial de Infraestruturas Verdes, é o fundador e atual presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes, é o fundador da Land Lab, é um Climate Reality Leader formado por Al Gore e ocupa o 27º lugar na lista mundial Fair Force, que reconhece esta lista, Fair Force, reconhece 100 profissionais de design ecológico com impacto significativo na sustentabilidade dos seus respectivos setores. Como já percebemos todos, é especialista em coberturas e paredes verdes, entre outros, e tem desenvolvido projetos de investigação para o desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, com destaque para o primeiro sistema português de coberturas verdes feito a partir de cortiça e a criação de jardins verticais a partir da utilização de resíduos plásticos encontrados no mar. Bem-vindo, Paulo, obrigado por ter aceito o convite e, tal como a Carla, tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Muito bem, espero que me estejam a ouvir bem. Vou tentar resumir aqui
muitas mensagens que gostava de deixar, mas vou tentar focar naquilo que é, no meu entender, o principal. E antes de mais, muito obrigado à Universidade de Évora e aos professores, enfim, as pessoas que organizaram este evento. Estes são, de facto, os 2 projetos em que eu estou envolvido mais diretamente no dia-a-dia, embora, conforme disse, também na parte associativa, tanto a nível nacional como a nível europeu, com bastante atividade. Estamos a falar de Nature-Based Solutions e, conforme já foi dito e na excelente apresentação que vimos, é um tema muito vasto, ou seja, na Nature Restoration Law, que está a ser discutida na Comissão Europeia e que esperemos que no dia 17 seja votada, mas conforme sabemos há, enfim, algumas alterações políticas a nível europeu que estão a complicar os temas ambientais, mas esperemos que ela passe. Vai desde as áreas agrícolas às zonas costeiras e também, obviamente, às zonas urbanas. E, portanto, aquilo que é o meu trabalho, eu estou mais dedicado ao que se passa nas zonas urbanas e hoje vou falar um bocadinho, trago-vos um bocadinho isso. Mas para tal, acho que é importante fazermos um zoom out, um bocadinho olhar para aquilo que para muitos de nós é evidente, mas se calhar as coisas não são tão bem assim. Nós somos educados para perceber que somos parte da natureza, mas a maior parte das vezes aquilo que nós vemos é que nos apropriamos da natureza como fosse qualquer coisa que nós usamos e que existe para nós usarmos, e não entendemos que somos parte, que temos uma relação de dependência e somos apenas mais uma espécie dentro de tantas espécies que existem no mundo. Isso acontece porque, enfim, as nossas vidas são sempre aceleradas dentro das cidades, vamos nos esquecendo disto, a cidade acaba por abandonar a natureza, e até já existem alguns estudos que, enfim, que me fazem alguma estranheza, mas já existem ideias para promover que, de facto, a natureza, mesmo que vista virtualmente num ecrã de um computador ou de um telemóvel, nos traz tão boas sensações como se estivéssemos a experienciar, de facto, no meio da natureza, de estarmos a fazer um piquenique ou um passeio. Eu achava que isto não era muito possível, mas em 2022 fui dar uma talk a uma feira alemã e quando aterrei no aeroporto vi este restaurante ao fundo e achei que engraçado, está ali um jardim de aromáticas ou de plantas comestíveis, e quando me comecei a aproximar vi que isto era apenas um grande ecrã que mostrava algumas plantas, e depois aprofundei um bocadinho esta pesquisa e fui encontrar alguns trabalhos científicos já a debaterem esta temática que é um pouco assustadora. Bom, em tom de brincadeira, eu acho que poderíamos todos tentar então fazer um primeiro exercício, que era tentar matar a sede, se alguém tiver com sede, com um copo de água virtual, não é? Para ver se alguém consegue fazer isso. Eu vou aproveitar e vou beber um bocadinho de água. Ou então, se alguém consegue também inspirar virtualmente. E podemos continuar por aqui fora, sabendo nós que existem diferenças fundamentais entre aquilo que é o cinzento, e eu diria o construído, e aquilo que é a natureza, o mundo natural. E nas coisas mais básicas, ou seja, nós dependemos deste mundo porque precisamos de oxigênio, precisamos de alimentos, a água está intimamente ligada com o ciclo da vegetação também no mundo, e depois a captura de carbono, a promoção da biodiversidade, enfim, tudo isto e os serviços ecossistémicos, este grande chavão de qual nós dependemos. Bom, as cidades, isto é uma imagem da época do Covid, uma cidade parada, mas vejamos como nós somos inventivos a inventar e a construir e a ocupar o mais possível o espaço natural, e sabemos que as cidades são de facto enfim, o território, por causa da construção e da sua atividade económica também, os maiores potenciadores daquilo que são as alterações climáticas, com as consequências que nós vamos vendo, não só em termos de poluição, e aqui é um caso, enfim, isto é uma imagem da China, e estas máscaras não são por causa do Covid, são por causa da poluição, mas mais estranho, mais complicado será nós pensarmos que há sítios no mundo, como a Praça de Tiananmen, que têm ecrãs gigantes para mostrar como é que o Sol nasce, porque nunca na vida vão ver o Sol nascer, tal é a camada de poluição que envolve a cidade. Bom, isto são só exemplos, e os chineses são tão inteligentes como nós, não há diferenças, e a forma como as cidades deles cresceram levou-os, de facto, neste momento, por uma experiência negativa, a estarem a planear as cidades, se calhar, mais fantásticas dos próximos tempos. Esperemos
que a Europa não fique atrás. Nós temos estes eventos climatéricos extremos, eu não vou discutir, eu penso que estamos aqui numa comunidade, embora eu não seja cientista, nem professor sequer, mas estamos aqui num fórum de pessoas do conhecimento e, portanto, possivelmente não teremos nenhum denier, mas sabemos que os há, mas acima de tudo, e o que eu gosto de dizer a essas pessoas ok, não vamos discutir se as causas são antropomórficas ou o que é que são, mas de facto isto está a acontecer, ou seja, as alterações climáticas podemos constatar, maior número de fogos, maior número de furacões, maiores quantidades de água em curto espaço de tempo, isto está a acontecer, discuta-se ou não a causa, se nós estamos a acelerar ou não, é óbvio que estamos, não é? Nós todos acreditamos na ciência, mas para aqueles que não acreditam, pelo menos dizer que temos que viver com esta nova realidade. E, portanto, isto veio para ficar, estas alterações climáticas, e as cidades têm que se adaptar, e por isso falamos então das Urban Nature-Based Solutions, as soluções de base natural que se podem aplicar à cidade, e eu vou trazer aqui algumas, não vou trazer extensivamente, digamos, o menu todo, mas focar essencialmente nos edifícios, que o que nós vemos é que vão sendo construídos e expulsando a natureza para fora da cidade, como vemos em tantas cidades do mundo, e as nossas não são exceção. Não nos esqueçamos, por exemplo, que Lisboa é das cidades mais impermeabilizadas da Europa e, portanto, estamos nos rankings também, nos rankings menos bonitos. E é importante pararmos e pensarmos que, de facto, isto tudo está relacionado, ou seja, a natureza interfere diretamente connosco, com as pessoas, interfere também, obviamente, com as alterações climáticas, podendo ajudar a atrasar essas alterações climáticas. As alterações climáticas interferem diretamente com a natureza e connosco, com as cidades, e, portanto, nós vivemos num modelo que está completamente interligado e nós não somos minimamente a espécie que domina isto tudo ou que pode conseguir dominar isto tudo. Muito longe disso e temos que entender isso mesmo. É importante, e fala-se pouco da demografia, mas eu este ano fiz 25 anos de carreira profissional e, enfim, em jeito de balanço, deu-me para fazer uma conta que foi olhar para a população, embora nós saibamos que Portugal e a Europa está a crescer, mas a nível mundial nós conseguimos ter cerca de mais de 200 e poucas mil pessoas todos os dias, que é mais ou menos o que dizer que todos os dias poderíamos ter uma cidade nova do Porto ou todos os meses uma nova cidade de Nova Iorque. E, overall, durante estes 25 anos poderíamos ter tido, se juntássemos as pessoas, 8 vezes Portugal. Portanto, é lógico que os recursos são limitados, o mundo não... A população cresceu, mas o mundo não cresceu. Felizmente que não perde a água, que é um recurso essencial, já vamos lá chegar, mas os recursos são, de facto, limitados. Agora, a cidade pode ser diferente e em todos os projetos, é isso que também a Comissão Europeia nos diz, através do Green Renovation Wave, é exatamente isso, ou seja, em cada vez que nós vamos intervir num edifício, podemos transformá-lo em algo que seja mais resiliente, mais adaptado àquilo que são os nossos desafios, menos consumidor de energia, se possível, produtor até de energia. E eles estão aí, eles aparecem, ou seja, pode ser o Bosco Verticale, que já vimos imagens de hoje, da Laura Gatti e do Stefan Boeri. Em Singapura, que também já falamos hoje, é, enfim, uma cidade-estado que foi pensada desde cedo, desde o início, para ser uma cidade de jardim, ou seja, está na sua fundação o conceito de viver com a natureza. Aqui, um exemplo de uma quinta urbana nos Estados Unidos. Aqui o Zorlu Center em Istambul, estamos a olhar para um edifício multiusos que tem 7 hectares de coberturas verdes e, portanto, conseguimos perceber aqui no Porto, por exemplo, também o que era a antiga Praça de Lisboa e o que é hoje em dia. Eu tive, enfim, a felicidade de participar neste projeto com o arquiteto Pedro Balonas, que infelizmente já nos deixou, mas é uma marca da cidade neste momento e é dos sítios mais visitados da cidade, quando não tinha 1 metro quadrado de natureza. E, portanto, em cada uma destes novos projetos, destas oportunidades, nós podemos fazer diferente, como o caso aqui deste centro comercial em Roterdão, que é um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados a ver, em que a cobertura se liga a um parque em terreno natural. Pronto, aqui também, noutros sítios do mundo, e isto acontece por todo o mundo, não é só uma tendência dos países da Europa ou do norte da Europa, acaba por acontecer um pouco por todo o mundo. E, portanto, as cidades podem e devem ser estes bons exemplos de harmonia com a natureza e aparecem então as coberturas verdes
que nos trazem, e agora sistematizo aqui alguma informação, que nos trazem uma série de serviços ecossistémicos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de benefícios que podem ser públicos ou privados, e é fácil de perceber. Se eu tiver em minha casa uma cobertura verde, eu termicamente estou beneficiado, isso é privado, mas o oxigênio que eu produzo, ou a promoção da biodiversidade, é de todos, não é só minha. E, portanto, existem benefícios públicos e privados, desde logo o aumento da área verde em contexto urbano, que é fácil de perceber, mas mais simpático será se nós pensarmos que, como neste caso numa biblioteca em Delft, nós podemos utilizar a cobertura, ou seja, não é um espaço perdido, e lembro que as cidades têm, mais ou menos, em termos de superfície, entre 20% a 25% da sua superfície são coberturas não utilizáveis, o que é basicamente um desastre, não é compreensível que assim aconteça. Em termos de redução da poluição, nós sabemos que a partir da Revolução Industrial temos, de facto, começamos a ter mais problemas nas cidades. As cidades têm um conjunto de atividades diferentes que produzem poluição e poeiras, e o que nós podemos ver aqui nesta listagem é que as nossas cidades, tomando como referência as partículas PM10 num máximo de 20 microgramas por metro cúbico, referência da ONU, as nossas cidades, em alguns dias, mesmo algumas, como a Maia, por exemplo, que está em ambiente campestre, mas tem muito a ver com a morfologia da cidade, com a atividade da cidade, e em alguns momentos estas cidades podem ultrapassar estes valores. O caso do Porto também acontece, ultrapassar esses valores, sobretudo quando está muito nublado e não tem aquela nortada típica que faz arejar a cidade. E, portanto, não é um tema só da China ou só do Irão, e temos, de facto, muitas vítimas diretas, muitas mortes por ano e muitas pessoas que sofrem com este problema. Portanto, as coberturas podem trazer aqui aos edifícios da cidade a capacidade de poderem reter alguns metais, produzir oxigênio, captar CO2 e, portanto, contribuir para esse melhoramento do ambiente urbano. A ilha de calor, é importante falarmos dela. Todos, enfim, penso que todos neste fórum sabemos que, basicamente, a vegetação funciona como o nosso processo de transpiração. Quando temos calor, transpiramos para baixarmos a temperatura corporal, e o que acontece num parque ou num jardim, quando está muito calor, é exatamente isso. Havendo água, vai haver evapotranspiração e há um arrefecimento. Enquanto que nos edifícios, não. Nos edifícios, como vemos aqui neste mapa, para Budapeste, do lado, aqui a vermelho, do lado esquerdo, vemos as áreas que não são permeáveis, portanto estão construídas ou são peladas, e a temperatura superficial da cidade, e uma relação perfeitamente direta. Aqui em Manhattan vemos o rio Hudson muito fresco e os edifícios carregados de energia, carregados de calor. Aqui a mesma coisa, as ruas arborizadas muito mais frescas, os edifícios carregados de calor, e aqui nestas fachadas vemos bem a casa que tem as trepadeiras muito mais fresca do que as outras casas que vão acumulando calor. O que pode ser um bocadinho mais estranho é nós olharmos, isto é da agência europeia, da agência, uma agência estatal americana, é que o fenómeno de ilha de calor é o que mais mata nos Estados Unidos, mais do que os furacões, mais do que os tornados, e quando temos ilhas de calor ligamos mais ar-condicionado, e ao ligar mais condicionado o que vai acontecer é que de facto gastamos muito mais energia. No caso de Nova Iorque, gasta muito mais energia no verão do que no inverno, embora seja uma cidade com neve. E quando temos necessidade de mais energia, normalmente ligam-se as centrais mais poluentes, aquelas que têm menos, que normalmente são menos usadas. Outro serviço que podemos esperar é a redução do ruído. Obviamente que, aumentando a espessura do substrato, vamos tendo maior capacidade de absorção do ruído. Também é importante dizer que estas infraestruturas que se podem apoiar nos edifícios são promotoras da biodiversidade, e eu aqui tenho defendido isto e vou continuar a defender, que nós deveríamos incluir o Homo sapiens na lista das espécies que estão em risco de extinção, porque nós só somos mais uma, e de facto, se nós continuarmos a dilapidar os recursos naturais, o mundo continuará, o planeta continuará claramente. Nós é que podemos ser mais uma que passou por cá e não soube criar o equilíbrio para ir permanecendo. Portanto, aqui temos nas coberturas a possibilidade de ligar os parques urbanos, os jardins de proximidade, em vez de termos só coberturas que acumulam calor. Este é um caso de uma cobertura da Universidade de Sheffield, que foi toda pensada também para a promoção de biodiversidade. Outro exemplo, outro serviço que podemos esperar é a poupança energética. Acelerando um bocadinho e chegando à conclusão, basicamente o National Research Council do Canadá
instalou uma cobertura numa parte de um edifício que não tinha cobertura e foi medindo as temperaturas, a quantidade de vegetação que precisava para promover a mesma temperatura de um lado e do outro, e teve uma poupança de 75%. Enfim, este é o resultado mais espetacular, vai depender muito do tipo de edifício, da orientação do edifício, de uma série de coisas. Podemos esperar também uma redução nos custos de renovação dos edifícios, porque como temos dilatação e contração das membranas de impermeabilização durante o período de maior calor do dia e o frio da noite, porque as coberturas são de facto os sítios mais frios e mais quentes dos edifícios, estas impermeabilizações podem quase duplicar o tempo de vida e por isso vamos gastar menos dinheiro na renovação dos edifícios. Chegando à água, que é um tema que já foi hoje falado, é importante referir, eu aqui gostava só, se puder derrapar aqui 5 minutos, só de fazer esta chamada de atenção. Nós temos só 3% da água que existe no mundo é água doce. E desses 3% que são água doce, grande parte está retida nos polos, e a seguir o grande volume está no solo, no subsolo, e apenas 0,3% é que são rios e ribeiras. Portanto, para termos a noção da necessidade que temos de infiltrar a água nos solos. Estas são chamadas guerrilla storm, ou seja, são de facto chuvadas monumentais que atingem as cidades cada vez mais e têm a ver muito com as correntes quentes da ar acumuladas nos edifícios que atingem estas nuvens e fazem com que a precipitação também seja mais violenta. Portanto, isto é uma ação nossa e por isso temos cada vez mais prejuízos com a cheia, com as inundações, à medida que os anos vão decorrendo, mesmo com uma proteção civil muito mais capaz e eficiente. A escassez da água, isto não vou falar com colegas da área de Évora. Bom, nós conseguimos ver e perceber, isto aqui é agosto de 2019, até podemos achar, enfim, normal, agosto, no Alentejo, os bombeiros a ajudarem a abastecer a água, mas de repente depois vamos ver aqui a 20 de fevereiro em Bragança, os bombeiros também a ajudarem as pessoas para o abastecimento de água, e o que é interessante ver, e eu fui ver, é que em 2018 a precipitação de Bragança foi bastante boa. O que acontece é que em 2017, no ano anterior, foi bastante baixa. E, portanto, dá para perceber claramente que não houve recarga, não houve uma recarga de água para que pudesse ser usada em 2018 e, portanto, o problema surgiu. E a água vai ser um problema que o Fórum Económico Mundial colocam em linha com aquilo que são as ameaças maiores que temos no mundo, sejam as pandemias ou as armas de destruição maciça, e é certo e é estimado que em 2050 precisaremos de mais 50% do que aquela que utilizamos hoje. Só de referir, Portugal é um país que tem água, é um país que em média chove em 700 milímetros de precipitação por ano. Portanto, nós não nos podemos queixar que não temos água, nós podemos queixar que não planeamos nem conseguimos ter políticas de retenção desta água e de recarregar os nossos aquíferos para depois reutilizá-la. Nós temos muita água. Eu trabalhei já em Doha, no Catar, num projeto, e quando comecei a estudar o território, se vi que havia 20 milímetros de precipitação por ano. Ora, isso é muito menos que uma chuvada daquelas que nós temos de vez em quando na nossa capital. E, portanto, o que nos falta a nós é capacidade de planeamento, e as cidades podem ser um bom exemplo. As águas, já existem zonas do mundo em que as urbanizações não podem usar os sistemas de drenagem urbanos, ou seja, temos que ter as águas retidas pelas coberturas verdes, depois evapotranspiram, ou depois reutilizadas para lavagens, do que quer que seja, ou autoclismos, e depois, se sobrar, infiltrá-las através de túneis nos solos outra vez. E, portanto, é isto que está em falta, claramente, no nosso país. Deixamos que as águas façam estes lindos serviços e depois vão parar aos rios e aos mares, sem nós termos a capacidade de as aproveitar. E, portanto, a cidade tem que funcionar como uma esponja, tem que ter zonas permeáveis, zonas de parques e de jardins, e também as coberturas verdes, jardins verticais a ajudarem, como vimos já na apresentação anterior, imitando um pouco aquilo que acontece no espaço natural, e que é nós conseguimos reter a água para recarregar estes aquíferos, e os projetos de jardins também devem contribuir com estas estratégias todas. Há uma série de estratégias que nós podemos aplicar que respeitam esta estrutura castanha de solo, a estrutura verde da vegetação e a estrutura azul da água, e é isso que nós fazemos um pouco aqui nos projetos onde trabalhamos aqui na EOTurf. Estamos, enfim, todos os dias trabalhamos com estas estratégias que podemos aplicar aos edifícios e às cidades, porque de facto é fundamental
tratarmos este assunto da água. Só para ficarem com referência, na cidade de Toronto, uma cobertura verde com 10 centímetros de substrato pode reter 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno, o que é, de facto, muita água que depois vai voltar para o ciclo natural da água. Há um relatório da Unesco muito interessante, que eu aconselho a que vejam, que fala exatamente sobre estas águas subterrâneas. A produção de alimentos é uma possibilidade, eu vou acelerar, mas nós temos os alimentos nos Estados Unidos a viajar quase 7.000 quilómetros para chegar ao consumidor. Isto não é possível mantermos e, portanto, nós vamos ter a necessidade de ter quintas locais, agricultura vertical, de proximidade nas cidades. Isto já está a acontecer, não é ficção científica. Isto são modelos para a cidade de Paris, passamos também por Singapura e aqui no Japão, onde há uma quantidade já enorme de produção de alimentos frescos nestas fábricas que são alimentadas por energia solar e que gastam muito pouca água. Como nós imaginamos, nós não podemos, continuando a crescer, a nossa opção de produção de alimentos ser cortar floresta para ter campos agrícolas. Nós temos que ter muitas outras formas de produção de alimentos, nomeadamente sem solos. E isso está a acontecer. Portanto, há um grande setor económico que se desenvolve, há obviamente uma valorização imobiliária muito grande, com isto mais coleta de impostos também, com mais capacidade para as cidades investirem, e isto tudo acrescentando também esta tendência do Biosolar Roof, que é a combinação do painel fotovoltaico com a cobertura verde, com vantagem, porque os painéis fotovoltaicos, a partir de 25 graus de temperatura ambiente, perdem rendimento. Se tivermos as plantas a evapotranspirar, vão baixar essa temperatura ambiente. Muitas cidades, conforme já se falou, concedem incentivos. Nós tínhamos no Fundo Ambiental do Governo Português, esperamos que seja retomado, tínhamos até 3.000 euros numa comparticipação máxima de 80% para quem instalasse as coberturas verdes. No nosso mapa, nós temos no site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, em greenroof.pt, um mapa interativo onde podem clicar nestes pontinhos e ver o que é que está a acontecer em cada uma destas cidades. E pronto, é um trabalho que também tem sido feito através da Federação Europeia, que reúne uma série de países. E como conclusão, de facto, dizer que nós temos esta responsabilidade, o que nós estamos e os planos que nós temos para 2030 e 2050 só conseguiremos atingir se em cada projeto que estamos a trabalhar hoje e que vão estar ativos em 2030 e 2050 aplicarmos aquilo que melhor sabemos. E, portanto, não há tempo a perder e temos que aproveitar e há uma responsabilidade ambiental gigante em todos nós e temos todos que falar disso. Portanto, temos que trazer a natureza de volta à cidade e eu termino só com este pequeno vídeo que vos mostra um edifício com 70 anos, um projeto da Neoturf, e que foi transformar estas coberturas de garagem em fibrocimento, que durante 70 anos as pessoas olharam para este quarteirão desta forma e, felizmente, depois da intervenção do nosso projeto e da vontade do promotor que comprou o prédio, resultou, enfim, neste jardim que vão ver, quase mais de 800 metros quadrados, e posso-vos dizer que enquanto o construíamos, as pessoas vinham à janela a bater palmas. Isto foi durante o lockdown, as pessoas estavam fechadas em casa, por coincidência, o que nos deu bastante jeito para parar os caminhões de tiro na rua para trazer estas árvores enormes, mas dá para perceber claramente porque é que as pessoas vinham bater palmas e fazer posts na internet, porque talvez as mais velhas se tenham questionado, mas porque é que nós vivemos 70 anos a olhar para fibrocimento, a acumular calor, a acumular poeira, quando isto desde o início, se calhar poderia ter sido assim, com uma vantagem para todos, para o promotor imobiliário, para toda a gente, e não, tivemos durante 7 décadas a olhar para um espaço profundamente pouco humano, pouco natural e nada promotor daquilo que são as nossas necessidades de vida, mesmo nas cidades. Temos que acabar, Paulo. E pronto, muito obrigado. Eu peço desculpa, enfim, aproveitei um bocadinho mais de tempo, mas e ficarei disponível para qualquer questão que tenham para me colocar. Muito obrigado. Obrigada. Vamos então abrir o debate, que já não temos assim muito tempo, e calculo que após estas excelentes apresentações hajam muitas perguntas para se fazer, ou muitas questões, ou muitas reflexões, pelo menos. Vamos abrir o debate então.
Bem, eu posso, é sempre mais difícil abrir, posso abrir eu? Tudo bem? É quem? Bom, Não tenho, primeiro, Maria, desculpa, não tenho acesso a quem Pedro, acho eu. as pessoas podem levantar a mão, É? Pronto, ok. virtualmente, ou mesmo fazendo assim. Podemos manter a nossa humanidade mesmo virtualmente. Não, eu não vejo todos, ok. Bem, então, primeiro, obviamente, agradecer muito estas excelentes apresentações. Foram realmente duas excelentes apresentações que nos deram aqui muita informação, muito inspiradoras, não é? E eu acho que aqueles que não estavam rendidos estão todos muito rendidos agora às soluções baseadas na natureza, não é? Temos aqui muitos exemplos e muito sedutores, não é? Há também muita sedução e muita evidência de benefícios. E a minha pergunta prende-se com aquilo que limita, no fundo, a implementação de uma maior extensão destas soluções. Porque eu penso que as soluções tecnicamente não estarão muito limitadas, não é? Já há muitos exemplos que é possível fazer, e eu penso que talvez uma das maiores dificuldades tenha que ver com as questões económicas. O Paulo referiu os benefícios do ponto de vista dos privados e do domínio público, mas parece-me que, não sei, é uma pergunta que eu levanto, parece-me que estas infraestruturas são de facto ainda onerosas para a agilidade das pessoas, do ponto de vista do privado, e portanto estou a falar um bocadinho daquilo que é a iniciativa de um privado pretender no seu edifício, na sua habitação, implementar estas medidas. Eu sei que o Fundo Ambiental pode ajudar, não é? E tem essa abertura, mas também sei que o Fundo Ambiental não funciona como nós gostaríamos que ele funcionasse. E muitas vezes a pessoa tem que fazer o investimento à cabeça e ficar à espera se o projeto é aprovado, se não é aprovado, e portanto parece-me de alguma forma para que haja um investimento é preciso ter algum dinheiro, é preciso ter alguma capacidade de investimento. E isso pode ser de facto também uma limitação, sobretudo para uma iniciativa mais privada, mais individual. E portanto eu colocava ao Paulo esta questão, se de facto estamos já numa situação em que temos uma tecnologia acessível a todos, e soluções acessíveis a todos, sem um cofinanciamento ou sem um subsídio, digamos assim, por parte daquilo que são as iniciativas governamentais, estatais ou europeias. Essa é sempre uma questão que aparece e a boa notícia é que enquanto nós tivemos durante 20 ou 30 anos a acenar com a bandeira da sustentabilidade para tentar promover estes assuntos, neste momento isto entrou para a agenda económica, ou seja, o último exemplo que viram é um exemplo típico de um promotor que ganhou mais dinheiro do que estava à espera de ganhar com o edifício, exatamente porque aplicou um pedaço de natureza num sítio onde não existia. E, portanto, sem dúvida que, e cada vez se vê mais isso, até é interessante ver os próprios bancos, quando anunciam agora os créditos à habitação e não sei o quê, aparecem sempre uns edifícios cheios de vegetação. Ou seja, a vegetação agora, como alguém já disse, que é um tema bastante sexy, não é? Aparece um bocadinho por todo lado. Obviamente que depois também há greenwashing, enfim, há uma série de coisas. Mas a boa notícia concreta é esta. Os promotores imobiliários estão a usar a natureza, estão a usar a vegetação nos seus edifícios para promover e para vender mais rápido os seus produtos. Isto é uma boa notícia. Agora, claro que eu acho que tem que haver, e também como já foi dito hoje, nós para termos uma grande alteração, e no outro dia teve cá no NBS Summit o Edmund Mauer, do município de Linz, na Áustria, que nos veio contar a história da decisão de Linz, há quase 40 anos, de uma política de obrigação na instalação das coberturas verdes. E ele contava que, inicialmente, que aquilo foi tal, houve uma série de burburinhos, os promotores imobiliários, as pessoas, e que passado pouco tempo já não era tema sequer, era como estar a aplicar outro material qualquer, como acabar com as telhas, em vez de acabar com as telhas, acabava com a cobertura verde. Portanto, eu acho que tem que haver uma abordagem também top-down nestes assuntos, não só no caso da vegetação, mas no caso da água, claramente, ou seja, e muitas destas coisas é recuperar aquilo que nós já fizemos historicamente. Neste tema da água é muito interessante ver, sem querer fugir a questão, mas é muito interessante ver
que os antigos já faziam estas poupanças, estas infiltrações de água no solo, a retenção das águas, tudo isso. E em algumas comunidades, nem lhes era permitido semear se não fizessem essa retenção de água durante o inverno. A própria comunidade não permitia, por exemplo, os agricultores de Serra Nevada, tradicionalmente, os que não faziam diques para apanhar água do degelo, a comunidade não os deixava semear. Portanto, nós estamos, de certa forma, a recuperar coisas que já fizemos e que nos esquecemos porque achamos que a tecnologia resolve tudo. E a coisa mais tecnológica que temos e que não é possível limitar é a natureza. Tenho a impressão que a Ruth, que por alguma razão nos deixou, então passo eu a assumir a moderação. Penso que foi a Isabel que levantou a mão primeiro. Isabel, por favor. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada aos dois pelas vossas fantásticas apresentações e os exemplos que aqui nos trazem. E eu queria só dar aqui uma achega, portanto, não tanto em relação àquilo que vocês aqui já abordaram, que tem mais a ver até com as próprias soluções, mas a minha área de trabalho é o planeamento. Eu trabalho, e neste momento nos últimos 2 anos, tenho trabalhado muito em planeamento urbano. Portanto, eu trabalho em ordenamento do território globalmente, mas agora tenho estado muito ligado ao planeamento urbano. E aquilo que de facto são os grandes chavões e aquilo que os próprios políticos nos trazem é muito esta questão das soluções baseadas na natureza, ou seja, adaptar aquilo que são as propostas de ordenamento, sejam eles ao nível, sobretudo aquelas que são ao nível do planeamento urbano, ter sempre a natureza como base. Na prática, nós não conseguimos depois implementar essas soluções, porque a estrutura ecológica municipal, que deveria ser ela, no meu ponto de vista, obviamente, não é? A minha opinião vale o que vale, mas a estrutura ecológica municipal ou a estrutura ecológica urbana, que para mim devia ser a estrutura a partir da qual se desenha uma cidade, ela não é tida como uma condicionante, não tem que ser transformada numa classe de espaços à qual depois é atribuído um regulamento e é decidido o que é que se pode ou não fazer. A questão da água, e aqui em particular em Évora nós temos esses exemplos de muitas áreas que tentamos propor que não sejam impermeabilizadas. Eu desde muito miúda não sei qual é o trauma que eu tenho, mas eu digo sempre que a haver uma terceira guerra mundial é por causa da água, algo muito sério será por causa da água, digo isto há mais de 30 anos. E aqui, no caso particular de Évora, muitas áreas que nós consideramos que são fundamentais, que fiquem como áreas permeáveis, que sejam as tais esponjas que aqui falámos, que sejam elas a fazer a retenção das águas, que depois nos vão permitir, de facto, minimizar efeitos das alterações climáticas, etc., tudo o que dissemos. Aquilo que nós vemos é que depois um conjunto de interesses imobiliários e um conjunto de legislação que é fantástica naquilo que é a sua escrita, mas que quando é para implementar nos dificulta muito aquilo que são as soluções a implementar ao nível do desenho, sobretudo ao nível do desenho urbano. E é uma questão que me preocupa bastante, porque nós, de facto, como já aqui já foi dito, tanto pela Carla como pelo Paulo, as soluções são conhecidas, ou talvez até a Maria também o referiu agora, as soluções são conhecidas. Nós sabemos o que é para fazer, nós sabemos exatamente como é que podemos solucionar e resolver muitas das questões, nomeadamente aquilo que são os efeitos negativos decorrentes das alterações climáticas, e em particular a água, e em particular as questões ligadas às ilhas de calor. E eu, se calhar, agora tenho isto muito presente, porque nós estamos mesmo a trabalhar na proposta de ordenamento a este nível, e vejo o quanto é difícil depois, apesar disso fazer parte de um discurso, isto é muito aquilo que os psicólogos chamam a diferença entre comportamento e atitude, não é? A nossa atitude à partida estamos todos a favor, e depois o nosso comportamento é completamente diferente. E, portanto, continuo a acreditar muito nas questões, nas soluções baseadas na natureza. Acho que vamos conseguir chegar ao ponto em que, como o Paulo dizia, quando na Áustria resolveram que era obrigatório, foi como nós em Portugal,
para nos obrigar a usar o cinto de segurança. Reclamámos durante uma semana e agora já ninguém sequer pensa nisso. Mas penso que, na verdade, temos aqui um caminho longo a percorrer do ponto de vista de quem decide, de quem depois decide o que é que vai ser feito. E aqui, quando falo decide, não é o que é que o promotor imobiliário quer fazer com o seu edifício, mas sim o que é que o presidente da Câmara, o que é que o governo, o que é que se quer de facto fazer em cada uma das situações. E isto leva muito também a uma coisa que eu tenho falado muito com os alunos aqui no âmbito desta unidade curricular, que é não só as nature-based solution, mas também as place-based solution. É porque muitas vezes nós também temos a questão de trazermos para Portugal soluções do norte da Europa que depois não fazem sentido nenhum. Não é? A União Europeia define uma política agrícola comum que é igual para o norte e para o sul, e mesmo em Portugal, o norte e o sul, nós começámos hoje aqui a dizer que no Porto daqui a bocadinho se calhar chove, e nós do sul a queixar-nos do calor que está. E, portanto, as características fundamentais de cada lugar são essenciais também para que nós possamos implementar soluções baseadas na natureza adequadas a cada situação, e não partir do princípio, e tal em Singapura isto é excelente, e vamos fazer o mesmo cá, ou no norte da Europa fizeram e nós também, e nós temos isso agora, aliás, na União Europeia, com um conjunto de legislação, de diretivas que estão para sair, e que eu tremo quando elas forem transpostas para a legislação nacional. Obrigada. Eu peço desculpa, tive aqui um problema com o computador, mas já estou de volta. Nós percebemos, eu entretanto falei o tempo todo enquanto tu estiveste fora, para não ser Então, da tua falta. mas Eu temos a gostava. Carla. A Carla pediu palavra. Oh, Paulo, se calhar, pronto, eu faço já a minha intervenção e depois, porque é precisamente para o Paulo, que também gostava de ouvir aqui uma opinião, e é porque vem imediatamente na sequência, e não é combinado com a Isabel de todo, que é, eu não tinha o domínio do conceito do Place-Based Solution, mas era precisamente esta a minha pergunta, um detalhe, mas um detalhe que de alguma forma é uma curiosidade e também para disputar aqui um bocadinho este debate, que é as coberturas verdes, uma série de soluções dentro das cidades fazem muito sentido. Em concreto, e falando agora da manutenção da vegetação, por exemplo, a sul, e neste cenário onde não chovem os 700 milímetros e pior do que isso, quando chovem está mais concentrado e portanto, há efetivamente períodos muito grandes de seca em que mesmo as nossas espécies autóctones estão a ter alguma dificuldade. A minha pergunta e a minha preocupação em termos, concretamente, e vou-lhe dizer até do ponto de vista muito egocêntrico, eu adorava ter uma cobertura verde na minha casa. O que é que eu fiz? Como tenho um espaço de jardim, não o acimentei e tenho um jardim pura e simplesmente wild e que promove a infiltração. Mas tenho, e muitas vezes, o que fazer e tentar, quando vão ou quando as pessoas veem, mas isto está tudo tão castanho nesta altura, e eu tento embrace the brown, e achei piada ao Paulo dizer o castanho, o verde e o azul, porque efetivamente mais a sul temos uma época totalmente castanha, e que da maior parte das vezes ou pomos as plantas que tenham alguma resistência depois em termos daquilo que são os órgãos vegetativos subterrâneos, ou se quisermos outro tipo de soluções, mesmo de herbáceas, se calhar temos que estar a investir muito em água ou na sua ressementeira todos os anos, não é? É sustentável isso, a utilização de água, porque, como a Isabel disse, em Singapura, maravilhoso, o que chove, mesmo a umidade atmosférica, etc., faz quase por si todo o seu trabalho. Estamos num clima tropical, e, portanto, a manutenção do verde é relativamente fácil. E queria disputar aqui em termos do sul, a adaptação disto é fácil? É sustentável em termos de água e de trabalho? Muitas questões interessantes, juntando estas duas intervenções,
E eu vou tentar sistematizar um bocadinho. Falou-se em planeamento urbano e infelizmente muitas vezes esse planeamento urbano está cheio de boas intenções e depois resultar em nada. É verdade, mas já temos alguns bons exemplos. Eu não conheço, enfim, conheço algumas decisões de alguns municípios em Portugal, não conheço de uma maneira geral, mas sei que, por exemplo, o Porto está a basear o seu planeamento urbano naquilo que é a estrutura ecológica. Por muito estranho que possa parecer para outras cidades. Isto está a acontecer nos dias de hoje. Isto tem a ver muito com as equipas que estão dentro dos municípios, não é? Com a sorte de termos em determinados momentos decisores que têm um espírito mais interdisciplinar, que vão buscar os especialistas, que os juntam, que discutem e muito bem, não aceitam apenas os conceitos que se falam noutros sítios do mundo. Isto para também responder a uma questão que é fundamental, que é nós não podemos aplicar diretamente alguns conceitos que são aplicados, por exemplo, na Alemanha ou na Holanda. Dou um exemplo. Eu fui convidado para fazer uma tradução das FLL Guidelines, que é o documento mais importante em termos de projeto de construção e manutenção das coberturas verdes, que é emitido por um instituto alemão, e eu delicadamente disse que achava que não seria esse o caminho, que deveríamos trabalhar com eles, mas também com outros colegas da bacia do Mediterrâneo, absorvendo aquilo que achamos com equipas interdisciplinares, e fomos 20 e tal pessoas, no caso da Associação Nacional de Culturas Verdes, fomos 23 ou 24 pessoas, engenheiros civis, biólogos, agrónomos, paisagistas, que se juntaram todos e que, na análise desses documentos e com o conhecimento de campo que tinham, realizaram o nosso guia técnico, que tem questões fundamentais, nomeadamente, só para dar esta ideia, na Suíça ou noutros sítios já não fazem coberturas verdes com 3 ou 4 centímetros de substrato. Isto é completamente impossível no nosso país, mesmo no Porto. Não façamos esse conceito das coberturas extensivas, não estará certamente bem adaptado. Peço desculpa. É um Às bocadinho nossas de água, é condições. um bocadinho de água, é a questão da água, a água. Às nossas condições de clima. Depois, sobre a possibilidade, é completamente possível. Infelizmente, e o Alentejo, como noutras cidades, como noutras zonas do país, sei lá, a Borba, na adega de Borba, enfim, algumas experiências que já aconteceram no Alentejo, que não foram boas. Mas não foram boas, mas basta abrir o guia técnico para perceber porque é que elas não foram boas. Okay? Portanto, nós não vamos, é como um edifício mal construído. Eu tenho um edifício que pode não ter cobertura verde nenhuma e pode estar cheio de patologias, de umidades, de problemas disto e daquilo. Não é um problema da construção do edifício, é um problema de má execução ou de mau projeto ou de má aplicação daquilo que se sabe. Infelizmente, nas coberturas verdes, existe conhecimento suficiente, mas continuamos a achar às vezes que somos mais espertos que as pessoas que estudaram isto durante anos e vamos buscar uma coisa qualquer que encontramos numa feira, vamos pôr em cima de um edifício, não interessa se aquilo veio da Holanda, da Suíça, de onde é que foi, ou se alguém teve algum critério de adaptar aquilo ao local onde estamos a trabalhar. Dito isto também, resumindo, cada cobertura verde é um caso. Cada edifício tem as suas características. Só isso faz com que tenhamos que ter critérios de escolha da forma construtiva só pelas características do edifício, seja pela parte hidráulica das saídas de água, seja pela capacidade de carga do edifício, uma série de questões, pela altura, pela plativana, uma série de questões. Depois, o tipo de uso que vamos ter da cobertura faz com que tenhamos também que escolher diferentes sistemas e diferentes tipos de vegetação para que esteja adaptado a esse uso. Depois, as condições de clima, a distribuição da precipitação. Há uma série de critérios que se tem que ter em conta para aplicar estas estratégias nos edifícios. Seja em Évora, eu tenho projetos em Gibraltar, enfim, que tem muitíssimo calor, é super ventoso, portanto a desidratação das plantas é brutal, e é uma zona muito difícil. Portanto, tecnicamente é possível. Depois, dizer-vos também que
e agora voltando atrás, peço desculpa, mas tenho que voltar à questão do planeamento. A Europa e sobretudo a Comissão Europeia, vamos ver o que vai acontecer agora nas eleições e o que é que vai acontecer com a Nature Restoration Law. Mas basicamente a Comissão Europeia já não está, perdoem-me a expressão, para brincadeiras. O que está em cima da mesa e que é altamente preocupante para os municípios portugueses é que a Comissão Europeia vai começar a perguntar aos países e estes aos municípios o que é que andam a fazer para que esse país tenha um contributo positivo naquilo que são os objetivos para 2030 e 2050, nas questões da descarbonização e nas questões do restauro da biodiversidade. E, portanto, não é mais dizer, nós aconselhamos vamos começar a entrar em fases em que a Comissão Europeia vai perguntar, de facto, o que é que nós andamos a fazer. E por isso há uma corrida muito grande, e a própria Associação Nacional de Coberturas Verdes tem tentado fazer o máximo e apoiado o máximo de municípios e tem feito muitos protocolos de trabalho e de apoio para integrar equipas interdisciplinares, porque isto é fundamental, ou seja, a ideia da interdisciplinaridade é fundamental. Nós não são só as Urban Nature-Based Solutions ou as coberturas verdes dentro destas que vão resolver um problema. Nós temos é que ir acrescentando camadas de resiliência à cidade e ao edifício para que nós tenhamos uma boa vida no futuro dentro daquilo que é o panorama das alterações climáticas que já estamos a sofrer. Uma outra questão fundamental, mais duas notas. Uma que é diretamente relacionada com o que acabei de dizer, que é a responsabilização. Nós todos somos responsáveis e os políticos também têm que ser responsáveis. Já sabemos que, enfim, passado 4 anos hoje podem sair, desaparecer e tal e coisa. Mas nós todos, técnicos, que temos acesso ou que temos discussões com os políticos, temos que lhes passar essa ideia. O que nós estamos a decidir hoje em termos de regulamento ou em termos de planeamento vai ter consequências fundamentais naquilo que são as metas que nós temos para atingir em 2030 ou 2050. Não vai ser em 2030, que é daqui a 6 anos, nem 2050, que é daqui a 26, que nós vamos começar a resolver um problema que temos. É agora, é em todas as discussões de planeamento, é em todas as discussões de obra, é em todas as discussões que nós podemos andar para a frente. Outra questão que eu considero, e por isso eu tive ali algum enfoque na questão da água, que é um tema que me apaixona, mas nós temos que entender uma coisa que é, se nós tivermos um cantil de água e tivermos que decidir se vamos hidratar, se vamos dar essa água a um ser humano, um animal ou uma planta, é óbvio que nós, intuitivamente, vamos dar ao animal. Mas saibamos todos, se a planta morrer, a seguir vai morrer o animal. E, portanto, onde é que eu quero chegar? As plantas fazem parte, o mundo vegetal faz parte do ciclo da água. Se tiver água e se regar um canteiro de plantas, o que é que vai acontecer? Essa planta vai aproveitar a água e vai evapotranspirar e vai produzir chuva, noutro sítio qualquer. Se eu regar a mais, vou infiltrar água no solo, de novo. Agora, o problema é quando eu não tenho água para fazer isto. E por isso é que eu falava na questão dos 700 milímetros de precipitação. E pegando, por exemplo, no Algarve, não é aceitável que não haja uma política de ordenamento do território e um trabalho regional no sentido de fazer bacias de contenção, de retenção de água, de infiltração de água. Como é que nós podemos passar, todos nós vemos um telejornal que, por exemplo, em janeiro, vemos Faro debaixo d'água e passado 2 meses Faro está em seca extrema. Isto não é aceitável. E, portanto, a seguir o que acontece é o que está a acontecer em Portimão ou noutros sítios, que é a indicação para os privados ou para, enfim, os municípios, deixem de regar. Deixem de regar. Muito bem, deixam de regar. Então vamos transformar os jardins todos em jardins de pedra, que é o princípio do deserto. É o princípio da desertificação. E nós, para revertermos isso, um dia, que é o que fazem os países que já têm deserto, para tentarem segurar o avanço do deserto, é usar água, pegarem água, voltar a colocar populações de vegetação muito capazes de resistir àquelas condições, criar com isto matéria orgânica para ter capacidade de retenção de água
criar canópias para ter mais sombra e menos evapotranspiração do solo e ter ciclos positivos. E ninguém fala disto. A única coisa que dizemos é andamos como aos tolos, desculpem a expressão. Andamos a correr com baldes para tirar a água quando temos inundações e depois temos o balde vazio quando queremos regar as plantas. E a alternativa é pôr pedras nos sítios dos jardins. Isto é o fim da linha. Isto é estarmos a produzir deserto. E por aqui me fico neste. Se não houver outra questão, eu gostaria de colocar mais uma reflexão do que mais uma dúvida que me assalta do que uma questão. Estas soluções que nós ouvimos aqui são soluções baseadas na natureza, surgem pela condição a que chegamos, ou seja, deveriam ter existido sempre, ou existiram sempre pontualmente, mas surgem agora com tanta frequência por causa da situação em que estamos. O que eu pergunto é, dada a natureza do ser humano, não é? Se isto não pode ser um meio de perverter a questão, por exemplo, da ocupação do solo. Podemos fazer coberturas verdes e paredes verticais para substituir eu sei que não é, mas o que eu estou a pensar é que provavelmente a quem dá jeito será. Provavelmente aos políticos, ou seja, quem for que der jeito, não, nós vamos fazer temos não sei quantos metros quadrados de cobertura verde e isto faz com que possamos impermeabilizar mais solo e fazer crescer mais alguns edifícios. E o que eu pergunto é se isto não pode cair no risco de ser um mal menor, estas soluções. Essa pergunta é muito interessante. Não há, felizmente, e mesmo a própria Associação Nacional de Coberturas Verdes, nunca defenderá a troca de um jardim, de um parque, enfim, de uma estrutura natural, por um prédio com uma cobertura verde. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e não é substituível nunca a estrutura ecológica, urbana, de parques, de corredores verdes, não é substituível e tem que ser preservada, mais tem que ser recuperado, ou seja, se repararem, hoje em dia também existe uma tendência muito grande naquilo que é o deep pavement. Até existem ações populares muito engraçadas de grupos de cidadãos que, de repente, numa zona muito impermeabilizada de uma cidade, numa praça, partem um bocado do pavimento e plantam lá umas plantas e deixam uma placa a dizer estamos a despavimentar a cidade. Paris, por exemplo, tem uma política de coberturas verdes e neste momento é das cidades da Europa, porque está a sofrer na pele com os picos de precipitação, tem uma política super ambiciosa agora de retirar pavimentos e de ter espaços de infiltração de água. Estamos a falar de Paris. Portanto, esse receio existe. É engraçado porque era dos maiores receios do professor Ribeiro Teles, eu lembro-me nos 50 anos da Associação de Produtores de Plantas Hortofrutícolas no ISA, em que tivemos no mesmo painel, e ele era o grande problema dele, ele, um defensor, não é, dos corredores naturais, e ele dizia, mas isto é perigoso, isto das coberturas, isto cai nas mãos erradas e vai ser um problema. Bom, mas não é, de facto, não tem que ser assim, e será totalmente perverso se assim for, e não é isso que se vê. O que se vê é uma constatação simples, que era o que eu dizia há bocado. Se 20% ou 25% da superfície de uma cidade é espaço não útil para nada, nem é utilizado, nem tem função ecológica nenhuma na estrutura ecológica da cidade, porque é que não deverá ter? Quando essa intervenção, sobretudo num edifício que seja novo, tem um valor reduzidíssimo. E já agora dar esta chega, falando da questão dos valores. Os sistemas de incêndio dos prédios foram inventados pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo por causa dos incêndios grandes que algumas cidades tiveram. Os prédios não tinham sistemas de incêndio. E a maior parte dos sistemas de incêndio dos prédios não são usados, felizmente, nunca na vida útil do prédio. E todos os anos tem manutenção. Todos os anos os extintores são carregados, as mangueiras são verificadas e tudo isso. Porquê? Por um risco possível. Ora, se compararmos isto com o que nós estamos a viver em termos das alterações climáticas, o impacto da cidade e a importância destas estruturas, é fácil perceber que o raciocínio tem que ser exatamente o mesmo. Só que aqui já estamos a arder, se comparássemos com o sistema de incêndio, já estamos a arder. Já estamos a arder e ainda discutimos quanto é que custa instalar o sistema de incêndio. E ainda discutimos quanto é que custa a manutenção do sistema de incêndio.
E, portanto, são as tais questões que às vezes nós não percebemos, não é? Porque é que às vezes coisas tão evidentes acabam por ficar para trás. Mas eu sou uma pessoa muito positiva, e acho que a realidade de Portugal, nós temos uma coisa que é muito boa. Nós temos técnicos muito bons nesta área, e temos equipas de trabalho fantásticas, muito trabalho realizado, e, portanto, temos tudo para fazer uma boa transição e para apoiar as cidades nestas decisões. Outros países não têm. Eu, que agora enfim, tenho a responsabilidade, sou presidente do board da Federação Europeia das Associações de Coberturas Verdes e Verticais, no fundo somos 21 países que representam cerca de 1.500 stakeholders entre universidades, empresas e municípios. A ansiedade que existe a nível europeu, de Federação Europeia, é perceber que a pressão da Comissão vai crescer e possivelmente em alguns países não há know-how suficiente para fazer a transformação, ou seja, a aplicação disto tem ir buscar os tais clichês, se calhar, do norte da Europa e tentar aplicá-los no sul, e obviamente que se vai dar mais asneira, não é? Nós em Portugal temos, felizmente, muitas equipas, temos muita gente a trabalhar há muito tempo nisto, que tem a possibilidade de apoiar os grupos de trabalho, sejam regionais, sejam nacionais, sejam municipais. E, portanto, temos tudo para ser felizes, como costuma dizer. É só querermos. Estamos quase a terminar. Antes de terminarmos, eu gostaria de passar a palavra à Carla, também para ouvir sobre estas questões que tivemos a falar, principalmente esta última. Porque eu devia a gesticular e a falar, portanto, calculo que tenhas alguma coisa Não, estava a acompanhar porque estava deliciada a ouvir o Paulo, porque muitas das opiniões eu partilho, e em termos, adaptando e tentando adaptar a tua pergunta, Ruth, eu muitas vezes tenho aqui como é que eu ia dizer, o conflito entre o vamos restaurar e tudo é possível e tudo se faz porque a seguir se restaura, e isso não é verdade, não é? Pronto, obviamente que não é verdade, mas é um bocadinho quer queiramos, quer não, o avanço, vamos dizer, prejudicial para a natureza está in place, e temos, e é um bocadinho aquilo que o Paulo dizia, tentar também reverter algumas das coisas que foram feitas. Portanto, há mesmo muita oportunidade, sem estar a pensar no risco disto ser um mal menor, ok? Pronto, vamos destruir porque se pode recuperar, porque há tanto para fazer primeiro em termos do que está para trás e de planear novos investimentos, que realmente este tipo de soluções é mesmo importante, é mesmo uma oportunidade. Infelizmente, eu já não posso dizer o mesmo, acho eu, e apesar de até ser uma pessoa mais ou menos positiva, em relação à capacitação técnico-científica para a implementação destas, vamos falar Nature-Based Solutions, por exemplo, naquilo que eu falei, da premência daquilo que é a nossa homogeneização da paisagem em termos da intensificação dos sistemas agrícolas, e um pouco o meu vizinho faz isto, eu faço também, o meu vizinho tem olival, eu vou fazer olival, eu vou fazer amendoal, e portanto há desertos para aquilo que é o fluxo da natureza na nossa paisagem, seja ele por os diversos sistemas intensivos que já falámos. E temos a vir ter connosco produtores que nos dizem: eu quero fazer isto. Olha, eu até tenho 10 hectares do meu terreno que eu só quero deixar para a conservação da natureza. O que é que eu posso fazer? E não há, pelo menos eu estou a falar a sul do país, que é a realidade que domino mais, muita o business que era preciso, não é? Os técnicos, empresas, o funcionamento, vamos lhe chamar indústria, seja uma indústria de Nature-Based Solutions, não tem problema, não é? Não existe neste momento. Nós tivemos um PRR para reflorestação e implementação que a reflorestação é uma Nature-Based Solution, ok? E não havia plantas para fornecer, não há. Se houver uma mínima preocupação de plantas autóctones, e vamos falar de proveniência nacional, eu já não estou, não há. Foi o tecido, temos uns viveiros do ICNF, que nem pouco mais ou menos são
são um vislumbre do que já foram antigamente, e temos uma ou duas empresas nacionais de produção de plantas autóctones com algumas preocupações éticas de proveniência das plantas. E é completamente diferente, e pegando um bocadinho naquilo, porque eu também não quis alargar muito, pôr um medronheiro aqui no Alentejo, que apanhei sementes vamos dizer, ali ao pé de Beja, de ir buscar um medronheiro que me é importado da Côte d'Azur de França. Porque a aclimatação e aquilo que vem de background genético do funcionamento daquela espécie não tem nada a ver. E, portanto, o investimento e o sucesso e a taxa de sobrevivência e a taxa de crescimento é completamente diferente. E, portanto, nem termos de soluções mais em meio agrícola, vamos assim dizer, ou dos nossos sistemas mais fora das cidades, há efetivamente muito a fazer, e a adaptação daquilo que é as soluções, vamos falar de recuperação de vegetação, às regiões biogeográficas. O que é a vegetação potencial de cada sítio? É diferente. Nós temos um exemplo, a mortalidade do sobreiro, que estamos a assistir, é fruto de múltiplos fatores, mas também de o sobreiro, durante anos, estar cultivado daquilo fora da zona que é o seu ótimo ecológico, que são areias litorais e um clima mais ou menos que não tem a espécie, não tem a rusticidade da azinheira. Portanto, e isto tudo podemos investir, podemos plantar, mas falta um bocadinho de capacitação técnica e temos que fazer isso. E está nas nossas mãos também. Obrigadíssima, foi um debate muito bom, foi um debate excelente, acho que estava toda a gente com vontade de Eu continuar. posso só dizer só duas coisas rápidas que não resisto. Que é, falou em coisas muito importantes. Primeiro, é óbvio que isto é uma oportunidade enorme de criação de emprego. E a Comissão Europeia fala nisso, os green jobs, não é? Nós vamos ter, se quisermos sair de determinadas áreas industriais poluentes, vamos ter que relocalizar essas pessoas, e se for para green jobs, fantástico. E, portanto, é uma oportunidade, sem dúvida, para a economia da Europa e para a economia de E daí Portugal. ir buscar os mecanismos de financiamento, porque não pode ser só o Exatamente. setor Depois, público a pagar. Mas isso dar dava uma uma nota... conversa toda. dar uma nota muito rápida no perigo que, e nós temos assistido a isso, que alguns projetos europeus são até para a implementação destas soluções, porque muitas vezes o foco é tão grande na tentativa de criação de protótipos e modelos industriais, que em vez de se aplicar nos pilotos o que melhor se sabe, vai-se aplicar o que é mais novo e que por isso mesmo pode falhar porque não está testado. E, portanto, muitos projetos europeus são precisos ver com muito cuidado. Última nota, e é a mais provocatória de todas, eu sou agrónomo, mas não sou especialista, enfim, sou agrónomo porque sou apaixonado por plantas, desde miúdo, e agora estou mais calmo, mas até ficava um bocado nervoso e ansioso se não identificava uma espécie, ficava ansioso. Agora já me deixei disso. Mas, o que é que eu queria dizer? Relativamente à questão das plantas nativas, eu tenho uma posição um bocado diferente. Eu sou completamente radical com as espécies invasoras, e aí acho que o Estado tem o dever de as combater e não combate. Nós sabemos, vamos desde a costa o Carpobrotus edulis, depois aqui em cima temos as mimosas, uma série de coisas que não são combatidas, e isso sim, isso está a cabo da biodiversidade. Outra coisa no meu entender, a classificação do nativo. No nativo, neste sentido, a pessoa que mais defendeu os autóctones, desculpem-me a expressão, foi o Hitler. Ele queria uma raça pura, 100% ariana, e eu acho que no mundo vegetal nós habituamos às migrações. As coisas foram chegando, às vezes transportadas pelas correntes marítimas, às vezes pelos pássaros migratórios, outras coisas. E acrescento a isto o risco enorme e o desafio que são as alterações climáticas. Nós possivelmente vamos ter que aceitar como nativas espécies que se calhar eram menos, ou vamos ter que investir em espécies que são mais resistentes às condições que o nosso território vai começar a experienciar.
e de facto vai haver uma aclimatização, vai haver uma transição, possivelmente. Se nós olharmos para o Portugal natural de há 500 anos, seria certamente diferente. Não só pelas, enfim, estupidezes que o homem fez, mas também por alterações que sofremos e que alteraram-nos, enfim, a distribuição da chuva, os dias com muito calor, o número de dias com muito calor, a intensidade da radiação, ou seja, tudo isto são desafios para a estrutura, para a botânica, que possivelmente vai nos obrigar a não ser tão exigentes ou tão focados só na questão nativa. Era só uma... E eu posso responder à provocação? Agora Não? temos mesmo que acabar. Olha, Maria e Léo, temos que fazer um debate sobre uma conversa sobre nativas e exóticas. É que a conversa, pronto, é tão interessante que daria para continuarmos, mas realmente, talvez um minuto apenas à Carla. Claro, E depois... Então, um minuto é só dizer que existem um conceito emergente de Climate Smart Restoration, em que nós utilizamos plantas nativas, obviamente de regiões mais em stress hídrico, ok? Ou, por exemplo, em vez de estar a plantar freixos, que eu sei que estamos a perder a capacidade de retenção de água, vamos buscar o nérium, vamos buscar os tamargueiras, etc. Outra coisa é introduzir espécies novas, e quando eu estava a falar de proveniência mais local ou vegetação climática, tem a ver com o aumento do sucesso dos projetos e de estarmos a ir buscar a informação genética que está mais aclimatada, nada mais do que isso. Portanto, o campo é muito grande. Muito bem. Então, Ruth, queres fechar tu? Sim? Não, vamos fechar. Obrigadíssima, foi excelente. Gostei muito, acho que todos gostamos muito, acho que todos ficávamos aqui mais uma hora, mas pronto, a agenda é até às 7 e já passamos um bocadinho das 7. Obrigadíssima a todos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado, até breve. O Paulo fica convidado a vir até ao sul, se quiser apanhar um bocadinho de Exato. Quando quiserem, Quando tenho quiser sempre... vir experimentar um piloto em minha casa para coberturas verdes. Tenho muito gosto. É uma questão de se combinar, que eu ando muitas vezes para cima e para baixo, portanto tenho muito gosto em participar aí em algumas atividades. Cá o esperamos. Obrigada. Obrigada. Tá, muito obrigado. Obrigada pelo convite, Maria. Obrigada a todas.